Fala, meus amigos e amigas são paulinos, um excelente sábado para vocês, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do tricolor que está se preparando para o jogo contra o Internacional neste domingo pelo Campeonato Brasileiro às 20 horas e 30 minutos. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação e também o São Paulo de olho no jogo da Copa do Brasil no meio de semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Agora do São Paulo, que parece que está decolando nas mãos do seu novo treinador, o Crespo. O São Paulo já se representou após vencer o Atlético Paranaense pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E agora mira suas atenções para o duelo deste domingo em Porto Alegre contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Novidades na equipe serão inevitáveis. O goleiro Rafael, poupado na última quinta-feira, trabalhou normalmente lá no CT da Barra Funda. E o lateral Wendel, substituído ainda no primeiro tempo, teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda e será desfalque. O jogador é mais um que entra na lista de atletas que estão no departamento médico. O meia Rodriguinho, que sofreu cortes no rosto no final da partida e chegou a levar pontos, fez trabalhos na parte interna do CT. Hoje foi dia de reapresentação, portanto, os que atuaram por mais de 45 minutos contra o Furacão realizaram trabalhos regenerativos. Lucas e Luiz Gustavo continuam evoluindo em suas recuperações. Neste sábado, mais um treinamento antes da viagem a Porto Alegre. Internacional e São Paulo se enfrentam no domingo, às 8h30 da noite. Então, aí você vê, o São Paulo jogou contra o Fluminense, conseguiu um bom resultado. Sim. Aí joga Arboleda titular, Franco a titular, Sim. André Silva titular, Ferreirinha titular, Marco Antônio titular, Wendel titular. Luciano entrou no segundo tempo. Foi aquilo que nós comentamos sobre o Corinthians. Não dá para você tirar todo mundo. Não dá. Você perde a Pelo qualidade. menos uma base você precisa deixar. Né? E dar ritmo de jogo também para esses jogadores do Corinthians, porque ritmo de jogo não pega no treino. Não. É jogo, dá sequência. Né? Então, o São Paulo fez um bom resultado. Esse garoto aí, o Pablo Maia, é muito bom jogador, mas o Zubeldia, ele não estava rendendo mais. Não estava. Ele e o Alisson não estavam rendendo mais. E é um garoto que fez o gol, né? E pega essa motivação Treinador novamente. fez a diferença agora na vida dele, né? Então, nós estamos falando muito do Crespo aqui, porque o Crespo começa a trazer o melhor, um ânimo e tirar algo desses garotos. E isso é muito bom. E o Pablo Maia, antes de se machucar, ele era cogitado, inclusive, para ter uma oportunidade na seleção brasileira. Então, ele é muito bom jogador. E agora, readquirindo confiança, ele tem tudo para ajudar demais o time do São Paulo, né? Só que esse golzinho do Atlético Paranaense aí não estava nos planos. O São Paulo vencia por 2-0. O São Paulo vencia por 2-0. Ele poderia ir para Curitiba bem mais tranquilo, podendo até perder o jogo por um gol. Agora é um empate, é bom ainda. Mas jogando lá, toma um gol de repente, vira outra situação. Mas São Paulo é superior. Não, lógico que é. São Paulo tem um time melhor, mas é que vai jogar agora na casa do adversário, né? Marina chega a seguinte do São Paulo. Boa noite, tem mais uma joia da base pedindo passagem, é isso? É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa sexta-feira. Vocês estavam comentando do Pablo Maia e, de fato, ele tem recebido bastante destaque, né? Entrando nos Jogos do São Paulo. Ontem voltou a fazer gol aí com a camisa tricolor. Mas o Rodriguinho, um atleta aí da base do São Paulo, que tinha ganhado pouca minutagem com outros treinadores anteriores, não só o Zubeldia, vem ganhando bastante espaço, sim, com o Hernan Crespo. Inclusive, o Crespo falou ontem sobre ele que deu passe, né, para o gol do Ferreirinha, um belo passe, fez ali uma bela jogada no segundo gol do São Paulo. E no domingo, contra o Fluminense, ele quase fez um golaço no Morumbi também, pegando o ângulo ali do goleiro Fábio. Vamos ver então o que o Crespo falou sobre o Rodriguinho. Muito contente com ele. É importante não esquecer que a gente subiu para ele da Pablo Maia, Rodriguinho, 4 anos atrás. Beraldo, Patrick. Toda essa gente venía com a gente a trabalhar 4 anos atrás. Então, acredito da 4 anos atrás que
que estos garotos, o garotos de Cotia, são grandes. Então, ver essa realidade do Rodriguinho, a realidade do Pablo Maia, eu sou muito contente. Contente porque eles merecem, porque são boas pessoas, bons atletas. Eu acho que se eles continuar assim, é um bom caminho. Tá, então, Crespo falando sobre o Rodriguinho, também citou outros jogadores que ele ajudou ali no início, né, de trazer para o profissional. E aí, gente, ontem, depois do jogo do São Paulo, desse grande lance do Rodriguinho, dos jogos bons que ele vem fazendo, uma fala do Rogério Ceni lá em 2022, quando ele era técnico do São Paulo, acabou viralizando e, claro, a gente traz aqui para vocês também debaterem no programa já já. Olha só. Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ele é talentoso, está sendo trabalhado, ele estreou, né? Depois ficou alguns jogos, nós trabalhamos bastante com ele, mas é bom jogador, bom menino, tem futuro no São Paulo. Eu acredito muito que ele deva em breve ter mais oportunidades do que ele vem tendo, não temos o que reclamar, é um garoto que eu acho que tem um brilhante futuro. Tá aí a profecia, né, do professor Rogério Ceni, que está se cumprindo nesse momento. Claro que é muito no início, ele está recebendo mais chances agora, é verdade, mas no dia a dia disse muito que Rodriguinho realmente é um atleta bastante aplicado, aparece nos treinos, aparece no sentido positivo, né, aparece para tocar bola, para fazer gols, enfim, e tem mostrado isso nos jogos também. Lembrando que ele também tem ganhado mais espaço porque tem alguns lesionados no time, como Lucas, Oscar e demais que vocês já sabem. Eu volto com vocês por aí e depois eu trago informações sobre o próximo compromisso do São Paulo, que vai ser no domingo, tá bom? Tá certo, Marina. Muito obrigada. Fala, Alex. Isso é muito bom. Quando eu escuto o Crespo falar, é um jogador que há 4 anos eu já o conhecia, eu sabia, o próprio Rogério ali falando, o Rodriguinho. Agora, a melhor fala foi do Crespo. Se continuar assim, vai ter as suas oportunidades. Naturalmente. Então, o atleta precisa se conscientizar que as oportunidades estão sendo dadas. Se ele abraçar, ele vai continuar como titular. Se ele não abraçar, ele vai para a reserva e depois é vendido. Agora, nós estamos vendo que não tem um. Então, isso é que o torcedor quer ver. E parece que ele está aproveitando a oportunidade, o Rodriguinho, né? Com todos esses elogios. Também foi bom para demonstrar o olho clínico do Rogério Ceni, que a gente está vendo que é um dos grandes treinadores do país hoje, fazendo um trabalho belíssimo no Bahia. Inclusive, o Diano estava olhando. Pois é. E o Rogério lá atrás viu. Quer dizer, já teve o olho clínico de bater num jogador menino ainda lá na base e falar, esse cara vai jogar. Sim. E hoje está jogando. E o Oscar... Esse pessoal aí que se cuide, porque se esses meninos aproveitarem a chance e merecerem, o próprio Crespo falou na coletiva ontem, que não importa se é de Cotia, se não é, quem é, o nome, vai jogar quem tiver melhor. Mas nessa fase que está o São Paulo, com esses resultados positivos, você não pode mexer. Quero ver o Lucas entrar, o Oscar entrar, vamos ver. O Lucas o Lucas é diferente. Mas o Oscar não. Até porque o Rodriguinho hoje é muito mais veloz, ele vai dar uma produtividade maior, dinamismo maior. No setor de ataque. Marina, agora para falar do próximo desafio do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Domingo tem o Inter lá em Porto Alegre. O técnico Hernan Crespo vai seguir mesclando o time ou vai com o que tiver de melhor? Então, Michele, o Crespo está conseguindo fazer essa mesclagem de fato do elenco de uma forma muito sutil. A gente vinha falando sobre isso ontem lá na Zona Mista, os jornalistas, enfim, até os próprios jogadores foram questionados sobre isso, como está sendo essa manutenção do elenco, essa rodagem do elenco também, enfim. Muito provavelmente ele deve seguir mesclando, até porque ontem essa escalação ela teve algumas mudanças, né? Hoje, na reapresentação do elenco, teve essa reapresentação no período da manhã, lá no CT da Barra Funda. O Rafael, por exemplo, que ontem foi poupado, né? Ele não tem problema físico nem nada. O Crespo até falou sobre isso e disse que não deve ficar fazendo esse revezamento de goleiros nas competições entre o Rafael e o Jandrei. Foi uma questão pontual ontem. Então, o Rafael, sem problemas nenhum, hoje treinou normalmente com os companheiros, deve ser o titular no próximo domingo e também na próxima quarta-feira no jogo contra o Atlético Paranaense pela volta da Copa do Brasil. Agora, o torcedor São Paulino teve mais uma notícia ruim nesta manhã. Ontem, o Wendel acabou sendo substituído ali aos
15 minutos mais ou menos do primeiro tempo, logo no início do jogo, como a gente viu na reportagem agora há pouco. E hoje ele passou por exames de imagem e, infelizmente, foi constatada, de fato, uma lesão ali no posterior da coxa esquerda do Wendel, que deve ficar, então, afastado. A gente não tem quanto tempo, né, qual é o prazo que ele deve ficar afastado, mas, então, o Enzo, que ontem estava pensando em ganhar uma folga ali, né? Acabou entrando nesses 15 minutos iniciais aí do primeiro tempo e deve também ser o titular no próximo domingo contra o Internacional. Tá certo? Então essa é a notícia ruim relacionada aí a mais um desfalque do São Paulo. No treino de hoje, né, nessa reapresentação, a boa notícia também ficou por conta que teve, né, o Crespo separou o grupo os atletas em grupos diferentes, né? Teve aqueles que fizeram só o treino regenerativo, enfim, mas teve um grupo de atletas que estão em transição física. E aí a gente comemora, né? O torcedor são paulino comemora, porque o Lucas está nesse grupo, o Luiz Gustavo, que está se recuperando daquele tromboembolismo pulmonar, também estava, e o Luca, o jovem Luca, que fez aquele gol na Libertadores, enfim, também estava nesse grupo. Eles estão em transição e cada vez mais próximos de voltar a atuar, principalmente o Lucas. Ele é esperado aí na semana que vem, de repente pintar alguns minutos aí no jogo da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro do outro final de semana. Tá certo? A gente lembra que esse jogo é importante para o São Paulo, no próximo domingo, às 8h30 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Internacional lá no Beira-Rio. Deve então haver essa mesclagem, sim, de jogadores na escalação do Hernan Crespo. E, caso o São Paulo conquiste a vitória, vai ser a 5ª consecutiva, contando ontem da Copa do Brasil, ou a 4ª, se a gente pensar só em Campeonato Brasileiro, que é o que vem fazendo o São Paulo subir na tabela. São Paulo que começou com o Crespo lá perto da zona do rebaixamento e agora vai galgando, chegando ali perto de um G6. Nesse momento, São Paulo é o 8º colocado. Tá certo, gente? Então, essas são as informações do São Paulo para esse jogo. Amanhã ainda haverá um treino para finalizar a preparação e no período da tarde o elenco viaja para Porto Alegre para, enfim, estar já lá no Sul, para no domingo ter esse confronto com o Internacional. Tá certo? Tá certo, Má. Muito obrigada por todas as informações. Bom, primeiro que o São Paulo é um jogo importantíssimo. Não é um jogo para também pôr reserva, não. Tá mesclando bem e tem que ir lá para Porto Alegre com um time competitivo. Até porque o Inter tem 21 pontos, um jogo a menos que o São Paulo, que tem 22 pontos. Então é um jogo importante. Se o São Paulo perde lá, ele já fica com um jogo a menos que o Inter e o Inter passa. Uhum. E o Wendel estava atravessando uma boa fase, hein? É um garoto que começou a crescer com o Crespo. Começou mal e aí foi melhorando. Né? E aí vem essa contusão aí, mas é um jogo que para o São Paulo muito importante. Posso falar uma coisa? Ô, Garrafa, você quer vir aqui sentar aqui? Não, pra mim, eu também quero falar. Senta aqui, irmão. Eu quero falar. Ou fica falando, mandando mensagem toda hora aqui, liga pro Garrafa, deixa ele interrogar por telefone. Não, brincadeira. Vocês parem de olhar as mensagens. Não, pega ele tá pegando no pé do juiz no jogo seguinte. Pô, cara. É nosso telespectador fiel, deixa ele. Então ele não acha que ele quer participar. Jogador que, além de conduzir a bola como sempre, né, mais novo, então tinha mais velocidade, era uma marca, a condução, o drible em condução, mas é um cara que no Brasil, né, quando ele voltou, nos melhores momentos desse São Paulo, um jogador que conseguia não só jogar pelo lado, mas por dentro e arrastar as defesas, né? Driblando e com velocidade. Ele tinha uma jogadinha com o São Paulo que ele tocava no meia e recebia essa bola por dentro e ia na cara do gol. Fez alguns gols assim. Jogador com muita saúde. Fala, meus amigos e amigas. Agora, a questão das lesões que deixou ele fora é um complicador. Tomara que ele consiga voltar e permanecer saudável para o São Paulo. Porque, com certeza, é um jogador que, com sequência de jogos, jogando, saudável, é um dos melhores que a gente tem no país, na posição. E aí, só complementando, né, o noticiário hoje do São Paulo em relação a esses jogadores que estão no Refis, além do Lucas, o Luca e o Luiz Gustavo também participaram desse treino com bola ainda sem
sem previsão para retorno, mas já treinando com bola. O Luiz Gustavo, a gente lembra, que precisou passar por uma cirurgia, né? Teve uma arritmia, uma questão cardíaca, e por conta disso foi uma trombose. Uma embolia, né? Uma embolia né? por conta de uma tromboembolia. Foi exatamente o que o Luiz Gustavo estava tentando buscar aqui. Foi uma tromboembolia que foi detectada, né, no tempo certo, enfim, mas ele precisou fazer uma série de avaliações, portanto, desde então, o São Paulo não conta com o Luiz Gustavo, mas também voltou a treinar com bola. Pode ser aí uma boa notícia para daqui a algumas semanas, né? Talvez não, com certeza não para esse final de semana contra o Internacional. Agora, você destacava ontem também, né, Coutinho, nas suas redes, que eu estou sempre acompanhando essa análise de Rodrigo Coutinho. A volta do... Não, tá, ficar por dentro. Eu só leio coisa boa, né, meu amigo? Eu aproveito bem meu tempo. Às vezes eu vejo umas bobagens também, mas no futebol só coisa boa. O cérebro precisa disso. Não, mas as bobagens eu fico com entretenimento, mas no futebol eu só leio coisa boa. E você tá falando da volta do Pablo Maia, que ontem... Da volta, assim, o gol que ele faz ontem, né? Que é importante para esse retorno de um cara que já foi muito importante para esse São Paulo, né? Fundamental no título do São Paulo da Copa do Brasil de 23. Fez uma grande temporada naquele ano. Ele e o Alisson jogando como volantes, né? O Dorival coloca o Alisson como volante, uma novidade que o Dorival implementou na carreira do Alisson. E como o Betão lembrou, tinha sido convocado, inclusive, para a seleção brasileira. Um volante de bom passe longo, muita finalização muito precisa da entrada da área, como o gol foi ontem, né? Bate forte, bate mais colocado. Acho que é um cara que defensivamente é muito combativo também à frente da área, mas vai ter que lutar por uma vaga nesse time agora, Sim. né? Porque além de ele não ter conseguido ainda recuperar aquele nível, né? Não é simples. O Marcos Antônio, que é o 5 do São Paulo hoje, está jogando muita bola. O Marcos Antônio ele pode jogar até um pouco mais adiantado. Ele já fez várias funções de meio campo na carreira, mas hoje no São Paulo joga com 3 zagueiros e 2 alas. No meio campo são 3 jogadores. Marcos Antônio é o primeiro volante, Bobadilha é o segundo homem de meio campo e o terceiro era para ser o Oscar, na ideia inicial do Crespo. Sim. Mas tem jogado o Alisson, porque o Oscar se lesionou, e aí, enfim, de acordo com a escala... Rodriguinho jogou assim recentemente. Com Crespo, né? Pois é. No primeiro contra o Flamengo até jogou como segundo atacante, depois foi recuado para jogar como esse meia mais próximo dos atacantes. Então, assim, é uma disputa que ele vai ter, assim, o futuro próximo reserva algumas dessas disputas interessantes, né, no elenco do São Paulo. O Betão, vocês estavam falando do Lucas. Eu fico muito curioso, onde que o Lucas vai entrar nesse time? Ele vai ser um dos 2 atacantes? Ele vai ser esse meia mais próximo do ataque? E o Oscar? É o meia mais próximo do ataque? É o segundo homem? O Zubeldia e até com o Dorival, o Lucas jogava até mais aberto, né? Pela ponta. Sim, jogou aberto pela direita muitas vezes. Depois jogou por dentro, mas mais pela direita, realmente você tem razão. Jogou às vezes pela esquerda também. O Lucas, ao longo da carreira, se a gente pega, sei lá, os últimos 6 anos de carreira do Lucas, ele jogou até de segundo homem de meio campo no Tottenham. Eu vi ele jogar de segundo homem de meio campo. O Tottenham jogava com muitas vezes 3 zagueiros e 2 homens ali no centro do campo. E ele era o cara que tinha mais liberdade para chegar à frente. É um jogador muito disciplinado taticamente, ajuda defensivamente, tecnicamente é muito bom. É um cara muito agressivo em campo. E, para mim, é o grande líder técnico desse elenco do São Paulo quando ele está bem fisicamente. Vamos torcer para que todo mundo possa voltar e aí o Crespo tem essa dor de cabeça boa pela frente. Domingo, 8h30 da noite, aí pelo Campeonato Brasileiro, tem Inter e São Paulo, lá no Beira-Rio, próximo desafio do Crespo do São Paulo aí pelo Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui mais algumas informações do Internacional, né, que é o próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui primeiro a tabela atualizada. O São Paulo está na 8ª colocação do campeonato, 17 jogos, 22 pontos. Já a equipe do Internacional está ali próximo do São Paulo, na 10ª colocação, só que tem um jogo a menos em relação ao São Paulo, 16 jogos e soma 21 pontos no campeonato. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Internacional. Pela Copa do Brasil, uma partida que acabou saindo derrotado, que foi o último jogo para o Fluminense dentro do Beira-Rio, e nas últimas 4 partidas venceram 3 no Campeonato Brasileiro e sofreram um empate que foi contra o Vasco lá no Beira-Rio. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre São Paulo e Internacional. O retrospecto para o tricolor não é muito bom. O Inter venceu 3 partidas, um empate e somente uma vitória do São Paulo. Enfim, vamos ver como o Crespo vai preparar o time para esse confronto, até porque no meio de semana tem um jogo da volta da Copa do Brasil que será lá no campo sintético do Atlético Paranaense. Vamos ver como o Crespo vai lidar com essa situação. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!